Flávio Adalto, viria o Edgar Soares, viria o Alberto do Alib. Veio aqui o Edgar Soares. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, como vai? Fique à vontade aí. Tá aí o doutor Miguel. E por enquanto ele falou só a respeito da matéria que a Folha de São Paulo publicou. Mas eu gostaria de falar desse dossiê. A respeito da ajuda que ele, como diretor dos Masters, e quem gosta de jogador velho, joga no meu time, que eu gosto de jogador velho. Então é o seguinte, então o senhor quer falar a respeito do que... Repita o que você falou ontem, ô Savoy, você tá com a papelada aí que eu vou dizer pra você. Aí o doutor como se fosse um júri aqui, o juiz de direito tá aqui e o Edgar Soares do Alib tá aqui Milton também. Neves, você poderia deixar que eu começasse a falar sobre isso, porque, como ele disse, isso praticamente iniciou-se nas minhas mãos. Não, faz um resumo aí então, do minuto. Tem notas fiscais aqui, serviços prestados. Mostra aí, Mari. Tem notas de pão francês, 13.370 de pão francês num dia. Tem notas especificadas, serviços prestados. Serviços. Imagina-se o quê? Tem notas que... essa nota aqui é a nota dos pães. Eu posso fazer um resumo aqui que eu tenho? Pode. Aqui, olha. Pode, não deve, né, doutor? Sim. Revelação de filmes, condicionador solar, né, protetor solar, cristais, essas notas que você disse, diversos, pijamas, tanga, modeladores, meias soquetes, biquíni, shorts, tintas compradas em Santos, consultoria legislativa no valor de R$35 mil, né? Pães, quando o Corinthians tem uma padaria, pães comprados lá em 15 de novembro, para lá de Guaianazes. E outros serviços. Sabe quem é o fornecedor, Miguel? Joias para Ricardo Teixeira. Não, deixa eu falar, porque depois você fala, né? É uma série de coisas. Isso são algumas, mas tem notas ali, embora alguém aqui tenha querido dizer ontem que seria bagatelas, não se trata de bagatela. São valores, se você somar tudo, dá uma imensidão em termos de valor. Agora, ontem o meu amigo Paulo Roberto Barbosa, quando ele... Paulo Roberto Martins. Desculpe. É por causa do Barbosa, que trabalha com você. Isso mesmo, Barbosa trabalha... Isso mesmo. É verdade. É verdade. Desculpe. O senhor tem direito, doutor. Aliás, ótimo jornalista também. É verdade. Então, quando se falou que eu viria aqui, ele falou, mas que não me venham aqui para tentar se eleger no Corinthians com coisas requentadas. Sabe por que esses documentos não são requentados? Porque, embora já, eu não sei se 2 ou 3 anos, que estão falando sobre isso, eu comecei a falar a partir de uns 6 meses, quando eu tomei conhecimento. Não são requentados porque nunca se apurou. A partir do momento que se apure e chega-se a uma conclusão, se voltar a falar sobre isso, aí seria coisas que já tinham sido vistas, coisas requentadas, como o senhor usou esse termo. Então, não são requentadas. Isso chegaram às minhas mãos. Eu disse para o Dualib, porque ele falou para mim, me consultou se eu queria assumir a vice jurídica. Isso depois de eu ter saído para vice-presidente, praticamente na oposição. E como eu tive uma votação relativa, ele me convidou, consultei os magistrados que estavam comigo. 30 votos. Um monte de amigos que... Não, tive 73, apesar de que se anularam muitos votos meus. Não, e tem individualmente você teve 30, Miguel. 30 que eu tirei a maior parte do Nese Curi. Né? O Neve teve 370. Não foi ele, foi o senhor Alberto do Alib. Porque se eu saio contra o pessoal da vice-presidência lá, eu teria muito mais votos, inclusive se deixassem canetas lá nas cabines, porque é engraçado, como meu nome só estava na chapa do Valdemar Pires e eu era um candidato livre, podia ser votado por ambas as chapas, eu não constava na chapa do Dualib. Então, quem quisesse votar em mim, teria que riscar e anotar meu nome, riscar um dos vices lá e anotar meu nome. Ô, doutor... O que fiz? As canetas sumiram, tinha 6 cabines e sumiram. Quando eu consegui arrumar canetas, praticamente já tinha terminado. Mas então, isso também é um outro motivo de conduta irregular, por isso que não se ganha eleição no Corinthians. Agora, por exemplo... eu estou sabendo, tenho prova. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho prova. Se alguém da situação, quem quer que seja, então, ele está aqui pela situação, doutor Miguel. Peraí, para não virar monólogo. Então, uma coisa democrática. Tem muita coisa para falar. Então, o senhor já falou de tanga, desses baratos. O que você tem a dizer? Bom, o doutor Miguel Marques e Silva, meu amigo, não é juiz de direito, é desembargador do Tribunal. Mas ele falou que está desembargador. Você também é meu amigo. E está por merecimento, né? por mérito, não é? Obrigado. Ele que estudou tanto a matéria, pena que ele não consiga identificar quem é o fornecedor dos pães, já que ele estudou tanto. Então eu vou dizer o seguinte,
Agora, para isso que tem obrigação o administrador de um clube, porque o dinheiro não é dele. Numa empresa particular, tudo bem, você sabe de irregularidades, você quer apurar, você apura, se não quiser, não apura, porque o dinheiro é seu. Mas quando você mexe com dinheiro de terceiros, dinheiro público, isso na administração pública é assim, e em clubes como o Corinthians e vários clubes. Quem forneceu o pão? Eu não sei, ele que estudou tanto, ele poderia falar. Ele tomando conhecimento, ele até identificou de onde era até o bairro. Ele identificou indícios, eu não estou dizendo que existem crimes, mas indícios veementes existem sim. Cabe ao administrador mandar apurar se é que tem transparência. Até porque, se algum funcionário estiver envolvido, você o demite a bem de serviço. Concordo inteiramente. Desculpe, você o demite por justa causa. Concordo inteiramente. Se tiver, além disso, diretores e funcionários, e também contratados, você pode mover uma ação de ressarcimento. Agora deixa eu só colocar aqui para o Milton, como o Milton disse, para não virar monólogo. Eu acho que eu assisti, como assisto todos os dias, o debate bola, e quem matou a charada foi o doutor Osmar de Oliveira ontem aqui. Esse assunto, realmente são essas notas que você citou, e elas existem, não, mas tem outras coisas também fora esse dossiê. Quando eu puder falar. Não, fala, vai. Tá. Desculpe. Então, assim, como lá no tribunal, primeiro fala a acusação, depois a defesa. É verdade. Né? Mas lá no Corinthians, outro dia eu estava falando, e o doutor Ivanei pediu a parte, você viu quanto tempo ele falou. Pois é. Então, essas notas que o Savoia tem, que foram distribuídas por toda a imprensa, verdade. Primeiro que elas são uma apropriação indébita, né? Foram retiradas do clube. Não são. Tiradas irregularmente do clube, não deveriam estar, porque são propriedade do clube essas notas fiscais. Esse é o primeiro item. Mas eu dizia que quem matou... Miguel, então fala você só, por favor. Se ele permitir, eu falo. Miguel, deixa ele concluir, senão o telespectador vai ficar confuso. Ele não vai dar a explicação dele. Seja democrático, Miguel. Bom, quando eu disse que foi o doutor Osmar que matou a charada, essas 4, 5, 10, 15 notas que tem aí, o Corinthians manipula, processa por mês 5.000 notas. São 60.000 notas ano que o Corinthians processa. Porque é como se fosse um município de porte médio, tem um orçamento de quase 100 milhões de reais. Essas notas não são obrigação do presidente do clube ficar vendo 5.000 notas. Mas quando eu disse que o doutor Osmar matou na mosca, foi porque foram notas colocadas para cobrir despesas de táxi, que eu procurei verificar ontem, despesas de bolo que se compra para funcionários, e que é uma coisa irregular, não deveria existir. Se desde o início a situação tivesse dito, essas notas foram colocadas para cobrir essas notas, que são 100, 150 reais, o assunto estaria resolvido. O funcionário responsável por isso, que era um alto funcionário, e o doutor Miguel sabe disso, não vou dizer aqui o nome dele, porque tem que falar o nome. Não compensa expor a pessoa publicamente. Foi demitida do Corinthians, foi demitida. E está errado. Você sabe quem é essa voz? Eu sei. Então fala o nome. É o Marcos, que era o controle. Não, o Marcos é o vice-presidente financeiro do clube. Você está falando mais alto. Como é que chama essa voz? Mais alto. Carlos Roberto Melo, se não me engano. Pois é, mas apenas já foi tomada a providência, isso já é uma coisa superada. O Conselho Fiscal é composto de 3 membros. Vou ser super rápido. Um dos membros aprovou as contas. Os outros 2 membros, eles são alvo hoje de uma ação na 81, na 81ª delegacia do Celso Garcia. Não me lembro o nome deles. Eles têm até uma representação contra o do Alíbio. O que eles fizeram? Não é contra o do Alíbio. Eles fizeram uma representação no Ministério Público. O Ministério Público mandou apurar na 81, na 81ª. Existe também uma outra representação, e isso infelizmente não está sendo divulgado com a ênfase que deveria, uma representação também por denunciação caluniosa, e eu estive ontem na quinta seccional, estive lá ontem, na quinta seccional, tive uma entrevista com o presidente do inquérito e o segundo inquérito por denunciação caluniosa está completo, doutor Miguel. Falta o primeiro porque precisa perícias para essas 10, 15 notas de um clube que movimenta 100 milhões de reais, mas vamos fazer as perícias. Agora, a providência que o doutor Miguel reivindica, ela foi tomada no momento correto. Doutor Miguel. Ela não foi tomada pelo seguinte, mais do que demitir? Sim, mas então agora eu posso falar? Então? Claro. Quando eu assumi a vice-presidência, eu disse ao senhor Alberto que eu não ia ser vice-presidente para constar de enfeite. Você estava lá na reunião da Estava. E você nem poderia assumir, não é? Porque como desembargador não poderia... Não posso se fosse remunerado. Como eu não sou remunerado, posso. Então, quando esses documentos me chegaram às mãos pelo departamento jurídico, eu vi aí, como eu disse, em tese, delitos, indícios,
eu pedi para que o senhor Alberto instaurasse um processo administrativo e ele engavetou. Lá, inclusive, com pressão do seu Nézio Cury. Desculpe, dizendo... a providência já tinha sido tomada, Não, Miguel. não foi, não existe processo administrativo. Dizendo não existe, que... foi melhor que processo. O processo pode não dar em nada. Não é só o Roberto, você falou do Dr. Carlos não, Roberto. Não, eu não falei. Eu falei, eu não citei o nome, preservei... Tem outras pessoas que assinam essas notas aí, Nézio Cury, tem mais um outro aí, não sei se é o Marcos. Não é o controller? O controller. O controller, então, é o Marcos. É o Marcos. Então, eu tenho o nome dele aqui todo. Como eu disse, o processo administrativo tinha que ser instaurado para mostrar transparência. Se é uma administração moderna, tem que mostrar transparência. Aí o seu Nézio disse lá naquela reunião, e você estava lá, que, não, o delegado aqui, acho que do 52º EP, o delegado vai resolver tudo e vai mostrar vai mostrar que nós não devemos nada, quinta seccional. E o 81º DP, o delegado não vai processar todo mundo. O delegado de polícia não tem essa atribuição, embora as atribuições do delegado sejam importantes, a atribuição do delegado de polícia, tendo conhecimento de um fato desse, ele tem que apurá-los e também a sua autoria. A verdade era uma delegada, Márcia Janota de Souza, não era delegada, era delegada. Então, aí depois isso vai para o promotor de justiça, que é o Domides Litz, que é o titular da ação penal, que aí sim ele vai averiguar, vai examinar para ver se existe mesmo indícios veementes, e aí, se for o caso, ele denuncia e é recebido a denúncia, o processo caminha, ele representando a sociedade, e a pessoa tem a sua defesa, e ao final o juiz vai decidir. Então não é o delegado que vai dizer se é crime ou não, é o promotor numa primeira fase. Bom, mas essa é a parte decisão burocrática, doutor. Eu quero saber o seguinte: o senhor que é um desembargador, e ele está representando aqui o Alberto Ali, porque aliás ficou de vir aqui, que dia, Edgar? Sexta-feira? Virá sexta-feira. Sexta-feira. O senhor como desembargador, porque quando pintou a MC aqui, eu falei um negócio seguinte: Antônio Rauco Cidadini, você que não entende nada de futebol, está sendo iluminado pelo Corinthians, escurece o Corinthians, mas você é um sujeito inteligente e é membro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São valores altos para o nosso mundinho do futebol, isso que a MSI está trazendo. Isso eu falei aqui há 2 anos. E a gente é leigo, a gente não entende disso, que esse contrato é bom, esse contrato é ruim. Mas é uma merreca esse dinheiro, 20, 30 milhões de dólares, considerando o dinheiro que o governador de plantão no Morumbi movimenta para gerir o estado de São Paulo. Então você, Citadini, é o sujeito mais preparado para pegar esse contrato e dizer se é bom ou não. Mesmo se aplica o senhor, doutor Miguel. Mas eu disse o senhor isso. Como desembargador, resumindo para ele, o torcedor, tem picaretagem nessa documentação que está na sua mão e nos documentos do Savoia obtidos de forma irregular ou não? Porque na política recente não teve um dossiê aí, entendeu? O dossiê não apuraram, sei lá. Doutor, como desembargador, se o senhor estivesse despachando lá, o senhor prenderia alguém do Corinthians, destituiria alguém do Corinthians? Porque o que existe, como eu disse, são indícios fortes. Só depois de uma sentença, você conhece muito bem sentença, com trânsito julgado... Aliás, eu ando ganhando todas, né? Só depois de decisão com trânsito julgado, ou seja, quando não caiba mais recurso, você pode dizer que a pessoa é culpada ou não. Isso está na nossa lei maior, na Constituição. Né? E é por isso que eu pergunto, Milton, se está um processo de averiguação de 10, 15 notas num volume de 60 mil notas, se são 2 anos, são 120 mil notas, se ainda está num processo sob sigilo de justiça, por isso que é um crime, inclusive. Não você sabe sigilo, que foi declarado... Não, é sigilo de justiça. Estive ontem na seccional, doutor Miguel. Está sob sigilo de justiça. Muito mas, bem. Edgar, peraí, mas quem que comeu 13 mil pães? E quem é que usou calcinha comprada no dinheiro do Corinthians? Isso você tem que falar. Não sei. Quem que comeu? Nem o Faccioli come 13 mil de pão. Pode ter tido a multiplicação, o milagre dos pães que Cristo fez. E quem que usou calcinha com o dinheiro do Corinthians? Bom. Aí aqui tá. Explica aí. Primeiro não foi calcinha. É tanga. É uma tanga masculina. Tanga masculina. Opa. O bronzeador... Mas não tem tanta jogadores assim na pausa. Aí não, corintiano não. Existe. Corintiano usa cueca e mulher usa tanga. Não tem nada a ver com o Corinthians. Eu te falei, irmão. Eu te falei, irmão.